Bom, hoje eu quero estar aqui trazendo uma informação para todos vocês a respeito de um equipamento que existem várias teorias, né, a respeito desse equipamento. E hoje em dia, como tudo que bate contra o sistema já é apresentado como teoria da conspiração, eu procurei então uma fonte em que seja do próprio sistema, para que eles não venham falar que o que eu estou dizendo aqui seja teoria da conspiração a respeito de muitos acontecimentos sinistros que estão acontecendo aí. Porque o que eu tenho dito aqui é que há muitas controvérsias a respeito do HAARP, tá? E até hoje eu nunca vi uma matéria consistente de alguma emissora de televisão, de rádio, de alguma mídia secular, trazendo, sabe, uma informação científica e precisa das verdadeiras finalidades e propósitos do HAARP, tá? E aí eu falei, olha, se eu pego qualquer outra coisa, vai dizer que é teoria da conspiração, é o pastor que está falando, não tem uma fonte, não há uma fonte, então daí eu precisaria ter alguma coisa dentro de uma fonte que talvez fosse do próprio sistema, e aí as pessoas dissessem assim, olha, está aqui no sistema, é o sistema que está dizendo mesmo. E eu consegui isto, tá? E para as pessoas que nunca ouviram falar do HAARP, é um grupo de antenas. Essas antenas, elas estão instaladas numa região bem próxima do Ártico Norte, lá no Alasca, tá? É um lugar muito frio, porque tem a vantagem, né, de ter um ar mais puro e mais limpo e de ser mais fácil de propagar essas ondas a grandes altitudes. Olha aí as antenas aí. Porque essas antenas, na realidade, elas atuam lá na ionosfera, tá? Ela vai a altitudes de 200, 300 quilômetros de altura, tá? É muito alto mesmo, tá? Então, a gente sempre ouve, né, muitas informações, mas nunca com uma fonte que pelo menos o próprio sistema não pudesse confrontar, não pudesse dizer que é teoria da conspiração. Por quê? Porque temos visto acontecimentos sinistros ao redor do mundo e muitas pessoas acabam linkando esses acontecimentos com os efeitos que dizem ser, né, devastador dessas ondas do HAARP, que também é tido por alguns como, na realidade, um equipamento, um armamento militar. Haja visto as pessoas acreditar que ele também possa interferir no clima, fazendo o que em certas regiões venham chuvas intensas e em outras regiões aconteça uma estiagem prolongada, em uma região venha um frio sobrenatural, e em outras regiões um calor sem precedentes. Nós vimos aí também chuvas numa intensidade como se nunca viu antes. Lá, dois anos e meio, quase 3 anos atrás, lá no litoral norte de São Paulo, vocês lembram? É dito que aquela chuva que causou aquele estrago lá no litoral norte, eles ficaram lá por mais de uma semana sem energia elétrica, e é claro que se estavam sem energia elétrica, não tinha também internet. E é óbvio que essas antenas de internet, né, de telefonia celular, elas têm um equipamento chamado no-break, que quando falta energia por um pequeno espaço de tempo, é mantido aquelas antenas e equipamentos ligados por conta desse equipamento chamado no-break. Mas o no-break, ele não tem capacidade de manter aquilo funcionando por vários dias consecutivos. E foi justamente o que aconteceu lá. Ficou sem energia, né? Logo depois ficou sem internet, e por estar sem internet, a cidade entrou em colapso. O que eu sempre oriento aqui para todos que me assistem? Eu oriento para as pessoas guardarem, procurem manter uma reserva em espécie aí na sua casa, moeda viva dentro de casa.
É salutar isso, né? Eu estou avisando há muito tempo isso aqui. Então, que sirva de exemplo para vocês o que aconteceu no Litoral Norte esses anos atrás. Tem gente que diz, eu só faço Pix porque eu só passo cartão. Você tem que ter uma reserva em espécie em casa, porque você pode passar por uma situação complicada como aconteceu com os moradores lá do Litoral Norte. O que aconteceu? Ficando sem energia e logo depois ficando sem internet também, não se fazia nada. No mercado, você não poderia passar, né, o cartão, não poderia fazer Pix, tá? Você não tinha como ir a um caixa 24 horas, sacar o dinheiro. Você não tinha como fazer uma transferência bancária por celular. Você não poderia fazer nada. E os comércios que estavam funcionando só aceitavam dinheiro em espécie. E as pessoas acabou entrando num pânico, tanto é que o governo de São Paulo, na época, chegou a mandar lá várias caminhonetes 4x4, que era a única coisa que conseguia entrar lá naqueles lugares, e essas caminhonetes cheias de insumos, né, de mantimentos, elas foram saqueadas, roubadas, tamanho desespero do povo, né? Eu também falei aqui para vocês do princípio das dores que Jesus fala lá no sermão escatológico, que está em Mateus 24 e 25, o princípio das dores é uma referência, uma alusão a uma mulher quando está para dar à luz. E eu explico que, quando Jesus está dizendo ali, princípio de dores, ele está dizendo, olha, quando começa essas dores, essas contrações, a mulher está recebendo um aviso de que ela tem que se preparar porque ela vai dar à luz a sua criança. E ali então, essas dores de parto, ela tem um escalonamento. Ela começa, a princípio, com uma intensidade suportável e o distanciamento de uma para outra longo. Depois, ela aumenta a intensidade, né? As irmãs que são mães, está aqui me ouvindo, vai concluir que verdadeiramente é dessa forma. Então, aí, essas contrações, essas dores, elas aumentam com o passar do tempo e diminui o espaçamento de uma para outra contração, porque ela dá aquela contração, aquela dor terrível, aquela dor, depois para, depois dá alguns minutos, depois volta aquela dor, aquela contração, depois para, dá um tempo, só que isso vai aumentando a intensidade da dor e diminuindo o espaço de uma para outra contração, vocês entendem? Então, está dizendo para a mulher, olha, está aumentando a velocidade, cada vez que aumenta mais a intensidade, né, e diminui a distância de uma contração para outra, está mais perto. Então a mulher já sabe que ela tem que se preparar, pegar um enxovalzinho do bebê, a malinha, tudo, e já entrar no carro e num veículo e se dirigir a uma maternidade. Não é assim que funciona? Então, a mesma coisa é o que Jesus disse com respeito ao final de todas as coisas. Ele fala, fazendo uma alusão às dores de parto, princípio de dores. E literalmente é isso que nós estamos vendo. Esses princípios nós poderíamos contabilizar desde o momento em que Jesus deu esse sermão escatológico. Vem contando, através dos séculos. Porque o que eu tenho explicado para as pessoas que dizem assim, o meu avô sempre falou disso, a minha avó também falava, depois meu pai falava, depois minha mãe falava, o meu tio falava, e até hoje nada desse Jesus voltar, nada do anticristo aparecer. Eu escuto isso aí, desde que eu me conheço por gente. Verdadeiramente. Me falam de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de maremotos, de peste, de fome. Sempre teve isso na Terra. Desde que a Terra sempre teve fome, sempre teve terremoto, sempre teve vendaval, sempre teve todas essas coisas. Sempre teve guerra, rumores de guerra. Então qual é a diferença? A diferença está na intensidade e o espaçamento de um acontecimento para o outro. É aí que nós temos que ter essa sensibilidade de fazer um raciocínio mais profundo. Quando Jesus se refere ao princípio de dores, dando para nós como referência, tá? Que seria uma demonstração da brevidade da sua volta, da brevidade da instalação do governo, do governo mundial. Então, note esse detalhe. Nós percebemos que sempre teve terremoto, mas nunca com essas intensidades que nós estamos tendo agora.
certo? Sempre teve terremotos, mas nunca com um espaçamento tão curto de um para o outro como o que estamos tendo agora. A quantidade de terremotos no mundo é diária. É diária. Diariamente tem. É lógico que tem muitos terremotos que são pequenos e não chega a causar estragos, né? Quando muito talvez uma trinca ali no edifício, né? Uma trinca em uma rodovia. Porém, nós podemos avaliar, pesquisar que pelo menos terremotos de média de média intensidade, de intensa atividade, média e intensa atividade, nós vamos perceber que é quase que diário, quase que todo dia. Procura aí, dá uma gulgada aí que você vai ver que houve um terremoto em tal lugar, né, em algum lugar do mundo hoje. Então são questões que se tornaram diárias. Olha esse terremoto que houve no Marrocos, que eliminou mais de 2.000 pessoas. Olha o que aconteceu aqui, ó, no Rio Grande do Sul. Eu coloquei aqui. E agora aqui, ó, metade das cidades do Rio Grande do Sul enfrentam problemas com sinal de telefone e internet. Hoje, né, a internet ela é essencial para as pessoas fazerem uma transação bancária. Deus abençoe, irmão Pedro. É amanhã meu aniversário. Inclusive esse terno que eu estou usando aqui foi minha esposa que me deu de presente. Obrigado, meu amor. Te amo, viu? Depois tem alguns agradecimentos também para fazer para alguns irmãos aqui do canal. Obrigado, irmão Pedro. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Olha aí, a Paraíba também está debaixo d'água. A irmã Cláudia está dizendo. Então, está acontecendo em diversas partes do mundo. Você percebe que a intensidade está aumentando. E aí você vai vendo isso. Você vai vendo essas quantidades de chuvas exageradas, né? A quantidade de calor exagerado num lugar e a quantidade de frio exagerado em um lugar. Né? Lugares que outrora era frio demais, está quente demais. Outrora o lugar que era quente demais está ficando frio demais. O lugar que não chovia está chovendo demais. O lugar que não chovia nada, agora está aí, né, chovendo como se não houvesse como se houvesse um dilúvio, como se estivesse experimentando novamente um outro dilúvio. Então, vendo todos esses acontecimentos, muitas pessoas têm notado que existem algumas questões atípicas nesses acontecimentos. Bastando esses que eu já estou dizendo, agora eu quero falar aqui do que está acontecendo também com animais e com aves. Você já viu aí algumas matérias, né? Alguns vídeos de aves desnorteadas. Aves desnorteadas. Por quê? Porque aves, principalmente as de habitação, como a andorinha, que fazem voos de longos trajetos, aves que fazem migração, né, de um continente para outro continente, ela muda de acordo com a estação. Tá? Por exemplo, a andorinha, ela não suporta o inverno. Chegou o inverno num lugar, ela parte para outro, aonde está o verão. E assim como a andorinha, tem muitos animais e aves, né? Por quê também? É por conta da sua própria alimentação. Em épocas de inverno, a alimentação fica mais escassa. Então, eles já têm algo dentro da sua mente, que foi colocado por Deus ali no seu sistema biológico, que já o direciona. E esse direcionamento é dessas aves, desses animais, de acordo com o ciclo da Terra, das suas estações, da estação de plantar, de colher, de florescer, de frutificar, eles têm uma ligação muito íntima com todos esses ciclos do planeta. E essa própria ligação íntima com o ciclo do planeta é que faz com que eles se conduzam de maneira correta. Eles sabem automaticamente que terminou o inverno aqui e onde vai estar começando a primavera, onde vai estar começando o verão. E eles voam com precisão para aquele lugar. E é sabido pelos cientistas que esses voos se dá por conta do campo magnético da Terra, os polos magnéticos da Terra. Eles têm uma sensibilidade de se nortear pelo campo magnético da Terra, ok? E além do polo magnético, tem um campo magnético. São dois aspectos, né? Polo magnético, norte-sul, e o campo magnético, tá? O polo magnético está relacionado com o polo norte e polo sul. Hemisfério norte, hemisfério sul, tá? Que o cientista também diz que eles estão ali se invertendo, tá? Está saindo um de um lugar e passando para o outro. Eles dizem que isto é cíclico. E além da questão dos polos, também existe esse campo magnético que protege a Terra.
tá? Protege a Terra de raios que para nós seriam mortíferos, que poderia vir do espaço, do cosmo.